boa noite para o Pablo e para a Maria Vitória. Vamos começar, não sei se vai entrar mais gente ou não, de qualquer maneira a aula vai estar gravada. Eu não sei se a gente tem mais essa é a próxima aula, ou se tem mais uma em fevereiro, ou duas, de qualquer maneira, em mais 3 aulas a gente termina. Se a gente tiver só mais 2 aulas, eu passo o pinzinho de maneira assíncrona e mando para vocês, tá? Vocês não vão ficar, chegou o outro Alexandre aí, boa noite. Vocês não vão ficar sem o conteúdo necessário para fazer as listas, as atividades, né? Eu preferi dar uma adiantada em algumas coisas e poder ver mais coisas com vocês. Vai que vocês precisam, né, para as disciplinas do curso técnico de vocês, então a gente já vê tudo e já manda bala nisso aí. Bom, vamos ver aí 2 exemplos antes da gente entrar propriamente na parte de operações na forma trigonométrica. A gente viu até agora 2 maneiras de escrever os números complexos. Vou fazer em vermelho mesmo, que isso aqui é só um rascunho. A forma algébrica, que é assim, z igual a mais bi. É simplesmente uma forma, vamos dizer, numérica, tá? Que você quebra o número aí em 2. Uma parte que não multiplica nada, que é a parte real, e a parte que multiplica o i, que é a parte imaginária. Esse z aqui é mais um apelidinho. Quando você pensar em número complexo, pensa na forma a mais bi, sendo a parte real, b parte imaginária, e i é a unidade imaginária, hein? É a raiz de -1. Provavelmente nas disciplinas de vocês usam j como a raiz de -1 para não confundir, porque i é a corrente. Como eu estou dando aula de matemática pura, eu uso a notação matemática, tá? Sempre a notação de eletrônica, normalmente o j, que é a unidade imaginária. Não vão confundir isso, tá? Trocar a cor aí, porque aí mudou o assunto. A aula passada a gente viu z igual rho-cos-sin. Eu gosto de falar rho-cos-sin. Não precisa escrever sin aqui, mas se você lembrar que o seno é multiplicado pelo i, tá? Não esquece o parênteses, porque o rho está multiplicando todo mundo, tanto o cosseno de θ quanto o i seno. Essa fórmula, z igual rho-cos-sin, é a mesma coisa que está ali, tá? Só que essa é a forma algébrica e essa é a forma trigonométrica, de escrever a mesma coisa, o mesmo complexo z. Tanto que se você me passar o rho, fizer a distributiva com o rho vezes cosseno é o a, é a parte real, né? E aí você vai multiplicar ali, vai ficar o rho vezes cosseno, rho vezes seno, perdão, multiplicando i, rho vezes seno é a parte imaginária. Ó, se eu distribuir o rho e você tiver aí um pouquinho de atenção, você vai ver que tem uma parte aqui, embora já seja um produto, que não multiplica o i, e outra parte aqui, que embora já seja um produto, multiplica o i. Isso seria o a, isso seria o b, tá? Então, 2 exercícios na tarefa, para vocês lembrarem bem disso, é ficar voltando, transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica, da forma trigonométrica para a forma algébrica, tá? E nós vamos fazer mais 2 hoje aí para que fique automático isso em vocês e vocês façam a lista aí com uma relativa facilidade, tá? Qualquer dúvida, como sempre, claro, vocês podem vir me perguntar, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui a letra A e a letra B vai ser um para casa, tá? Para casa. Não vale nota, é só assim, porque realmente eu não vou ter tempo de fazer os 2 aqui, mas o raciocínio vocês vão ver que é muito parecido. Inclusive, eu vou comentando o B conforme eu for fazendo o A, tá? Escrever na forma trigonométrica os números z igual 4i e b igual, a letra B, z igual a 7. O que significa isso? São complexos? São complexos. Uma vez que a gente vê números complexos, a gente falou bastante isso na aula de introdução de teoria ainda no ano passado, né? Ainda estamos no ano letivo de 2022, mas ainda no ano civil, ainda estamos no ano letivo de 2021, perdão, mas falamos lá no ano civil de 2021 bastante isso daí. Mesmo que você tenha um z, que é um real, ele ainda é um complexo. É um complexo como? Z igual a B. Z igual a A, não tem o BI. Né? Agora, se for um imaginário puro, por exemplo, z igual a 4i, é um z igual a BI. No caso aqui, ó, como ele é imaginário puro, não tem parte real, não tem o A. Como aqui ele é real, ele não tem a parte imaginária, não tem o BI, mas ambos são complexos, tá? A gente entende que um número assim, A mais BI, é um complexo, e é como ele mais vai aparecer. A gente entende que um número assim é um complexo, e a gente entende que um número assim é um complexo. Os 3 são complexos. Seja esse aqui que é simplesmente imaginário, seja esse que é real, e seja esse que é imaginário puro. Os 3 tipos de complexo, nessa parte da matemática, a gente considera complexo, tá? Claro, quando a gente está estudando só números reais, a gente não fala que esse aqui é um complexo, mas ele é, tá? É que não, daí está limitando conjuntos complexos aos reais, que é uma coisa menor. Então a gente fala, x pertencente aos reais, y pertencente aos reais, mas todo número é complexo, seja ele real, que é o caso do z igual a 7, ou seja ele imaginário, que é igual, que é o z igual a 4i, ou fosse ele, sei lá, fosse a soma dos dois, vai? 7 mais 4i. Os três exemplos são complexos, sendo esse imaginário,
sendo o 4i imaginário puro e sendo o 7 real. Mas os três são números complexos, tá? Mostrar aí para vocês que o raciocínio, você veja, um que tem o A e o B, né? Como nós vimos vários na aula passada, e um que tem só o B, como a letra A desse exemplo aqui, né? E um que tenha só o A como a letra B, inverti de propósito para vocês verem que o A do item do exercício é uma coisa, o A dentro do exercício é outra, tá? Cuidado com isso também, tá? Que às vezes a gente usa A é só para facilitar a vida de vocês. A é a parte que não multiplica o I, B é a parte que multiplica o I, ou seja, A é a parte real, B é a parte imaginária. Temos aí dois complexos. No item A, um só com parte imaginária, né? No item B, um só com parte real. Como é que a gente faz quando é assim? Caso você enrosque aí, ó, escreve a parte real. Se não tem, é porque é igual a zero. Assim como a letra B seria 7 mais 0i, porque ele não tem parte imaginária, aqui a letra A é 0, que é a parte real, mais 4i. Para escrever na forma trigonométrica, você precisa de 3 equações, nunca se esqueçam disso, tá? Então a primeira é a que vai te ajudar a achar o módulo, ou ρ, que é a quadrado mais b quadrado, tira a raiz da soma total, acha o ρ, tá? Quem que é A aqui? 0. Quem que é B aqui é a parte imaginária, o 4. Precisava fazer? Não. A gente já sabe que o módulo... Vimos isso alguns slides para trás, não vou procurar não, porque a gente não tem muito tempo, tem muita coisa para ver, né? Já vimos que o módulo de um imaginário puro ou de um real é ele mesmo, tá? Quando é A mais BI é importante a gente fazer. Agora, quando só tem o B, que nem é o caso desse, ou só tem o A, que nem é o caso desse, o módulo é ele mesmo. Depois vocês fazem para o 7, tentam conferir. Assim como aqui deu 0 mais 4 ao quadrado, né? Lá vai dar 7 ao quadrado mais 0. Então, quer dizer, você vai tirar a raiz de 7 ao quadrado, vai voltar no 7. Que nem aqui, você vai tirar a raiz de 4 ao quadrado, vai voltar no 4, tá? Vou colocar aqui em azul, porque isso aqui é uma resposta parcial. Não é a resposta final ainda no nosso exercício. Vou fazer direto, gente. Que o 0 vai zerar, vai dar raiz de... Vou fazer assim, ó. Raiz de 4a quadrado. Cortou, então, o quê? Cortou, né? Cancelou a raiz com o quadrado. Ficou só que o módulo é 4, tá? Pô, mais bonitinho? Vamos pôr ele aqui embaixo, ó. E aí a gente destaca ele aqui embaixo. Rho igual a 4. Não precisava fazer. Quando só tem a parte real é o módulo. Quando só tem a parte imaginária é o módulo. Você tem que jogar nessa fórmula quando tem os dois. Porque você não tem como adivinhar, você tem que fazer a conta, tá? Bom, e aí, o que mais? Como é que ficariam, então, esses números? Como é que eu vou escrever esse número na forma trigonométrica? Precisa escrever? Não. Perdão, escrever sim, porque é o exercício. Mas como é que eu desenharia? Como é que ficaria a representação geométrica? Eu preciso fazer a representação geométrica? Não. Mas eu vou fazer para vocês entenderem a ideia, tá? Vocês não precisam fazer. Esse desenho vocês não precisam fazer. Vocês precisam fazer as duas aplicações de fórmula. Uma que eu já fiz aqui e a outra que eu vou fazer aqui, ó, nesse espaço que está livre, e a gente já vai terminar o exercício, tá? Se ele só tem parte imaginária, eu vou marcar no eixo imaginário, que é o y, um ponto no valor dele, no 4, no caso. Então, essa é a representação desse número. Aqui, ó, vai estar o argumento e aqui vai estar o módulo. Olha como o desenho bateu. O módulo não é 4, a gente não calculou que o módulo é 4, então faltaria só achar o argumento, tá? Mesma coisa se a gente fosse fazer o 7i, ó. Peguei a caneta preta sem querer. Mesma coisa se a gente fosse fazer o 7i, vou fazer ele amarelinho aqui. Como ele só tem a parte real, a gente iria na parte real e marcaria aqui no eixo o número 7. Tá? Essa seria a representação dele. Mas como eu falei, isso aqui é um para casa, então eu não vou fazer porque o nosso tempo é curto. Tá? Não que vale a nota. Mas, enfim. Vocês podem tentar fazer aí para treinar, vai facilitar a lista, a resolução da lista. Depois eu falo quanto é que ele dá, tá? Não vai ser muito difícil também, não. Aqui o argumento já dá para ver no desenho, por isso que às vezes quando ele é imaginário puro ou quando ele é real, vale a pena fazer o desenho, porque o desenho já te dá direto o argumento, ó. O θ é 90, tá? Mas vamos supor, vai falar assim, André, eu não fiz o desenho e eu não quero fazer o desenho. Teria como fazer pelas fórmulas? Sempre faz pela fórmula, na dúvida faz pela fórmula, tá? A gente estudou que o cosseno do argumento é a parte real sobre o módulo.
né? E que o seno do argumento, vamos ver onde é que eu vou fazer ele aqui, vou fazer ele aqui embaixo, para não ficar espremido. O seno do argumento é a parte imaginária sobre o módulo. Qual que é a parte real desse número aqui? Z igual 4i. Não tem. A gente escreveu aqui só para vocês entenderem, para representar, mas não tem. É a parte real, que seria o meu A, que é 0, sobre o módulo, que é 4. Então, de novo, mais uma resposta parcial aqui, ó. Você vai tirar que o cosseno de θ é 0, tá? É 0. E o seno? O seno você já vai conseguir tirar um valor, ó. Porque você tem a parte imaginária é 4. O módulo também é 4. Seno igual 4 sobre 4. Portanto, o seno dá 1. O seno dá 1. Gente, quem que dos ângulos pequenos, porque você está vendo que é todo mundo positivo dos ângulos pequenos que eu falo, primeiro quadrante, no máximo segundo quadrante, porque tem aí todo mundo que apareceu é positivo. Quem que tem seno 1 e cosseno 0? Só tem um cara, o cara que está em cima do 1 aqui, ó, no eixo do seno. Eu falar, André, mas isso aí é a representação geométrica, é diferente do... Não, tudo bem, né? Vamos fazer aqui embaixo, então, ó, baseado no seno e cosseno com o ciclo trigonométrico, desenho que vocês estão acostumados. Se eu fosse marcar 1, o cara tem seno 1, ele estaria aqui na posição 1 no eixo do seno. Automaticamente ele já é o 90 e automaticamente ele já vai bater no eixo do cosseno no 0. Tá? Esqueci de falar quem é. Com sono deitado, sem sono em pé. Tá? Então quem tem seno 1 e cosseno 0 é o 90. Como a gente já tinha visto no desenho que o argumento desse cara aqui era o 90 graus, tá? Aí a gente vai jogar na fórmula Z igual Rho cossim, Z igual Rho cos. Estou fazendo questão de falar assim, mesmo que sou bobo, tá? Para você lembrar que não é só o seno, que tem o I multiplicando o seno, tá bom? Então aí pronto. Agora a resposta final, vou até deixar para vocês aí em vermelho. Z vai ser quem? Quem que é o módulo? Calculamos aqui no começo, no canto mais à esquerda aqui da nossa lousa digital. 4. Cosseno de θ é 0, mas tudo bem, se eu ponho o valor do cosseno, eu volto na forma algébrica. Não posso, então eu tenho que escrever o cosseno e o ângulo. Vou pôr já em radiano, tá? Que é mais comum. Π sobre 2, que é o 90. É outro que seria bom vocês decorarem, além do 30, 45 e do 60, tá? Se você não lembra disso aí, faz a regrinha de 3 que eu já mostrei a aula passada. Qual coisa você não lembrar também da regrinha de 3, né? 180 é π, 180 é π, 90 é x. Se você não lembra, também vem conversar comigo, que agora, nessa altura do campeonato, é bom que você não prossiga com essa dúvida e não faça o seu segundo ano técnico com essa dúvida, tá? De como converter graus em radianos. Então, fica assim, ó, 4 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Por que que eu não posso? Deixa eu sair, porque eu vou rabiscar aqui em cima e depois assim eu consigo apagar. Por que que eu não posso vir aqui, ó, e já substituir o cosseno aqui como sendo 0 e o seno aqui como sendo 1? Porque aí, ó, como é que fica? Vai ficar 4, cosseno, já substituiu o cosseno é 0, i vezes 1, i. Né? 0 mais i, vai ficar 4i. Você voltou na forma algébrica, você não quer. Então, você tem que deixar um ângulo, escrever cosseno de algum ângulo, seja em graus ou em radianos, mais i, seno desse mesmo ângulo, seja em graus ou em radianos. Se você substitui o valor desse seno, desse cosseno, você volta na forma algébrica, que a gente não quer. A gente quer escrever na forma trigonométrica, tá? É disso que se tratava o exercício. Z igual a 7 vai dar muito parecido, tá? A gente vai ter um argumento 0, então a gente vai poder escrever cosseno de 0, se vocês quiserem tentar fazer depois, fazer o desenho, mais i seno de 0, e o módulo vai ser 7. Então a resposta da letra B, tá? A resposta da letra B seria só a resposta aqui. Vou até deixar o slide de outra cor. Resposta da B. Se vocês quiserem tentar fazer, montar direitinho, tentar entender, qualquer dúvida vocês vão me perguntar. Z igual a 7 cosseno de 0, mas deveria ser de 360 também, vai bater no mesmo lugar. A gente cansou de falar isso. Trigonometria, cosseno de 0, seno de 0. Se for radiano, não precisa da bolinha. Se for graus, aí precisa da bolinha, tá? Essa é a resposta da nossa letra B. Vocês vão ver que é bem simplesinho aí. Vamos fazer um exemplo ao contrário do que a gente está acostumado agora? Ó, olha só. Escrever na forma algébrica, agora não mais na forma algébrica, mas na forma trigonométrica. 8, então eu já sei aqui, ó, quem que é o módulo e quem que é o argumento, quem que é o Rho
e quem que é o θ. Já sei. Preciso disso para alguma coisa aqui? Não. Aqui não, ó. Aqui você vai jogar, aqui sim. Porque lembra, para passar da algébrica para trigonométrica, eu não posso jogar direto o valor do cosseno. Eu tenho que falar assim, eu tenho que pôr cosseno de 90, ou seno de 90. A aula passada a gente também fez um, ó. Cosseno de 3π/4. Eu não vou jogar direto o valor desse cosseno, ou o valor desse seno. Eu tenho que deixar um ângulo, seja em grau ou em radiano. Ó, que nem a gente deixou aqui. Cosseno de 30. A gente não jogou raiz de 3/2, não jogou o meio. Deixou indicado. Forma trigonométrica você tem que deixar indicado, porque se você substituir o cosseno ou o seno, como eu mostrei aqui em amarelo, depois apaguei, você volta na forma algébrica, tá? E é isso que a gente quer aqui. Aqui a gente quer voltar na forma algébrica. Então vamos lá. Vamos substituir seno e cosseno. 20 é arco notável? André, eu nem sei o que é um arco notável. Tudo bem, eu repito para você. Arco notável é aquele que você sabe decorar. Então é o 30, 45, 60 e os parentes dele, tá? E o 0 e o 90 também e os parentes dele. 20 não é um desses que você sabe decorado. Então você vai lá na sua calculadora, digita cosseno de 20, eu já deixei pronto aqui. Digita cosseno de 20, você vai achar que o cosseno de 20 é 0,9397, tá? Aproximadamente. E você vai lá na sua calculadora e digita também seno de 20. Você vai achar que ele é 0,3420. Aproximadamente, tá, gente? E esse cara aqui, não esqueçam que ele multiplica o I. André, não entendi o que você fez. Não entendeu o que eu fiz? Então, eu ia deixar uma imagem aqui embaixo. Foram obtidos na calculadora, tá? Mas vai que você não lembra, você vai ler aí depois o PowerPoint, não vai lembrar, então eu já vou deixar aqui para você, ó. Calculadora, tá? Porque aqui tem a ver mais com o curso técnico. Esse não é bom para o Enem, porque no Enem dificilmente vai aparecer cosseno de 20, a não ser que ele te dê o valor. Considere cosseno de 20 tanto. Pode aparecer também o seno de 20, se ele te der o valor, tá? Aqui eu obtive na calculadora. Digitou na calculadora cosseno de 20, vai dar 0,9397. Digitou na calculadora seno de 20, vai dar 0,3420. Pode fazer aí, porque eu fiz hoje para confirmar e realmente dá isso. Aí você vai aplicar aqui a distributiva no 8, ó. Então você vai fazer, é um número muito zoado, então você vai fazer também na calculadora, 8 vezes 0,9397, mais I, você passou o 8 multiplicando, o 8 vai multiplicar o número, né? O I você vai deixar indicado, 0,3420. Corrigindo as atividades, eu vi que vocês entenderam bem a forma algébrica, tá? Então, eu vi que vocês, né, alguns de vocês no começo do ano até tinham esse tipo de problema, de parte operacional, manipular a equação. Eu já vi que quem ficou, quem não desistiu, que está entregando as atividades, já está bem melhor nisso aí. Então, eu sei que isso aí vocês estão acompanhando. O 8 vai multiplicar tanto o I quanto o 0,34, só confirmando, né? Mas claro que a conta eu vou fazer no número. O I eu vou deixar indicado. 8 vezes 0,9397 vai dar aproximadamente, pessoal, 7,52. Se vocês fizerem na calculadora, bater lá direto 8 cosseno 20, que concorda que a distributiva que eu fiz ali, para chegar nesse 7,52, foi 8 cosseno 20. Se você bater direto na calculadora 8 cosseno 20, vai dar 7,51 e mais uns quebrados. Mas como o número que está depois do 1 é grande, eu arredondei para 7,52, tá? O 8,03420, ou também batendo na calculadora direto, 8 vezes seno 20, você vai obter aí um número 2,73 e uns quebrados que eu também arredondei para cima, porque o número que está depois do 3 é grande. Grande que eu falo maior que 5, tá? Quando o número aí que você quer tirar fora é maior que 5, você sobe o número que está antes dele, tá? Então, 2,74 e poderia pôr o I antes do 2,74? Pode, mas é um costume aí estético, só para ficar mais bonito, né? Não tem nenhum assim motivo realmente de teoria e tal, não, é só estético mesmo. Na forma algébrica a gente pôr a letra depois do número e na forma trigonométrica a gente pôr a letra aqui, ó, antes do seno, tá? Tô olhando aqui em cima no enunciado, se é que meu cursor não tá aparecendo para vocês. Se não tá, eu mostro assim, ó. Tá vendo? Antes do seno, a letra antes do seno, mas quando esse seno virar um número, depois do número. Então, tá vendo? Eu fiz questão de trazer esse exercício não só porque vocês podem encontrar lá valor de defasagem, de tensão e corrente, com ângulos quebrados, não só por isso, mas para vocês entenderem bem o que é uma forma trigonométrica. Na forma trigonométrica tem que aparecer o cosseno e o ângulo, tem que aparecer o seno e o ângulo, e o módulo de preferência separado ali, tá? Para já você entender, você mostrar que entendeu que ele multiplica os dois, né? Se eu substituir o valor do cosseno, e não a palavra, né? A palavra não, né? Mas a abreviação cos,
E a abreviação sem, é isso que eu tenho que escrever, a abreviação cos, a abreviação sem, o ângulo, né? Tem que ter essa cara aqui, a forma trigonométrica. Se eu substituir o valor do cosseno ou o valor do seno, volta na forma algébrica, tá? Aqui o exercício era escrever na forma algébrica, mas quando o exercício for escrever na forma trigonométrica, aí eu tenho que deixar indicado, ó, deixei indicado cosseno de π sobre 2 e seno de π sobre 2, e o módulo ali fora multiplicando todo mundo, tá? Então, escrever, eu vou ter que trocar isso aqui, tá, gente? Tá muito... Esse fundo branco, enquanto todos os outros slides estão com fundo escuro, né, ele está ficando um pouco agressivo. Então vamos deixar ele seguindo aí o padrãozinho, já que ele está nesse meio. Aí é só a resposta, tá? Resposta da B. Então essa que é a ideia, gente. E eu quero que vocês entendam isso. É algo simples, mas vocês podem ter passado sem entender nas aulas passadas. Na forma trigonométrica vai aparecer cos de um ângulo e sem de um ângulo, né? Cosseno de um ângulo, seno de um ângulo, vai aparecer escrito. Não é o valor do cosseno, vai estar aparecendo a expressão cos 20, sem 20, quer dizer, cosseno de 20, seno de 20. E o módulo bem separadinho, na forma algébrica é o A mais BI, ó. Deu quebrado, deu zoado, o A é 7,52, o B é 2,74? Ok, é uma forma A mais BI. Tava na forma Rho-cossim, tá vendo? Que é a forma trigonométrica. No caso aqui o Rho era o 8 e o θ era 20, certo? E apareceu um A mais BI. Ali a gente fez o contrário. Estava na forma A mais BI, 0 mais 4i, e apareceu um Rho cossim, onde o Rho é 4 e o θ do seno e do cosseno é π sobre 2, tá? É muito importante vocês compreenderem esse vai e volta aí da forma trigonométrica para a forma algébrica, da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá? E aí, agora sim, foi bom revisar isso aí, por mais que tenha sido metade da aula, vocês vão ver que o que a gente chama de operações na forma trigonométrica, é mais rápido e é mais simples. Você entendeu a forma trigonométrica? Existe um motivo para a gente... Eu vou pôr só na forma trig, tá? Para a gente complicar, entre aspas, o número. Porque complicar o número, às vezes, facilita alguns cálculos. E vocês vão ver isso muito bem no exemplo que eu vou fazer a aula que vem. Hoje, como a gente só tem mais meia horinha aí, né? A rigor, se a gente fosse ver 20 minutos... Mas se vocês não se importarem, vou até às 9 aqui, né? Quem quiser sair 8h50 fica à vontade, tá saindo gravado, tá? Mas vamos aí pelo menos até às 9, para a gente poder ver bastante coisa e ajudar vocês na lista. Vocês vão ver que algumas operações, hoje eu não vou mais mostrar, até vou fazer alguns exemplos bem rapidinho, mas vocês vão ver que na forma trigonométrica, algumas operações ficam mais fáceis, tá? E não tem soma nem subtração na forma trigonométrica, porque se vocês lembrarem da parte de operações com complexos, né, que vocês já fizeram uma lista, já corrigi, inclusive, multiplicação. A adição e a subtração na forma algébrica eram muito fáceis. A multiplicação podia complicar, a multiplicação e a divisão podiam complicar. Por quê? Às vezes você ia ter que fazer distributiva de muitos parênteses lá, acaba enchendo o saco, a gente acaba errando conta. A soma e a subtração não tem jeito. É olhar, somar, né? E quando eu falo somar, é soma algébrica. Pode ser adição ou subtração. Tanto na soma quanto na subtração, a subtração você não pode esquecer de trocar um sinal. Mas você vai somar, juntar, quer dizer, fazer uma soma algébrica. Primeiro olhar para o sinal para ver se é adição ou subtração, mas fazer uma soma algébrica de todo mundo que não tem i, que não multiplica o i, e de todo mundo que multiplica o i. Ou seja, somar todas as partes reais, depois somar todas as partes imaginárias. Quando eu falo somar, é somar algebricamente. Pode ser adição ou subtração. Você tem que olhar o sinal lá e o sinal vai te dizer isso. Então, quer dizer, adição e subtração é muito fácil. Então, não existe, bom, pelo menos eu não sei se existe ou não conheço, uma maneira de fazer essas operações na forma trigonométrica. Operações na forma trigonométrica já começam na multiplicação. Vocês vão ver que é mais fácil, ó. Se você tiver um Z1 igual Rho cossim, que aqui vai aparecer, eu estava pondo só Z nos outros problemas, porque o Z estava claro, pelo menos para mim, se não estava para vocês agora, que agora fique, que o Z da letra A era um número Z, o Z da letra B era outro número Z. Agora vão aparecer dois números Z juntos, então o Z1 vai ter que ter o Rho 1, Z complexo 1 vai ter que ter o módulo 1, e vai ter que ter o argumento 1 também, para a gente não ficar gastando um monte de letra grega, tá? Então, dados Z1 e Z2, o Z2, claro, vai ter o módulo 2 e também, ó, o argumento 2. Então, cosseno θ2 mais i seno θ2. Rho cossim aí para o Z1 e para o Z2. Fui pondo o mesmo subíndice que está no Z,
é o que está no Rho, é o que está no θ, nos dois complexos, tá? Como é que eu faria? Já dados os dois complexos na forma trigonométrica, como é que eu multiplico Z por Z? Gente, tem uma regra que meus professores não ensinavam assim quando eu via matemática. Mas eu vou ensinar para vocês que eu acho que vale a pena. Quando você for fazer uma operação com complexo, sempre, a operação que você está fazendo é que você vai fazer no módulo. E a que você vai fazer no argumento é como se fosse uma abaixo na hierarquia das operações. O que é hierarquia, André? Hierarquia, quem trabalha em indústria aí durante o dia e faz curso no Cefet à noite sabe. É quem é o gerente, quem é o diretor na empresa, né? A hierarquia, vamos dizer assim, é um grau de importância. Claro, uma definição aí social, né? Das relações de trabalho, ou até no exército, ou até era assim também na monarquia. Enfim, essa definição aí social, eu sei porque que meus professores não falavam. Porque não existe uma hierarquia entre operações. Não tem uma mais importante e uma menos, né? Claro, pessoal, eu tô falando importante aí no conceito, tá? No conceito, no contexto, perdão. No contexto de uma indústria, no contexto de um exército ou de alguma coisa assim, tá? Não que um é mais importante que o outro. Mas vamos dizer assim, tem um cargo de confiança maior, então tá superior na hierarquia. Aqui as operações, o que eu tô brincando assim para chamar atenção? Tem operações que são mais fortes que as outras. Multiplicar é como se você fizesse várias adições bem rápido. 3 vezes 2, eu vou somar 3 vezes o 2. 2 mais 2 mais 2, que vai me dar 6. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, se você está fazendo multiplicação entre os Z's, você vai fazer multiplicação entre os módulos. Quem estaria logo abaixo, entre aspas, na hierarquia das operações, logo abaixo da multiplicação? Quem está aumentando, mas de uma maneira mais lenta que a multiplicação? A adição. Então, com os argumentos, você sempre vai fazer uma operação abaixo, entre aspas, na hierarquia, mas que tem a ver, multiplicou, aumenta, soma também aumenta, só que mais devagar. Então, tá vendo? Ó, deixa eu terminar de escrever a fórmula, depois eu retomo. Então, os módulos vão sofrer, entre aspas, aí a mesma operação que o Z. Você multiplicou os Z's, você vai multiplicar os módulos. E os argumentos vão sofrer aí a operação, vamos dizer, entre aspas, né, um grau abaixo na hierarquia entre aspas. Quem que também vai juntar, vai aumentar, assim como a multiplicação, mas de um modo mais devagar? A adição. Então, tá vendo? Nos módulos, você faz a mesma operação que você fez em Z. E nos argumentos, você faz uma operação que tem o mesmo sentido. Multiplicação aumenta, adição aumenta, só que um grau abaixo, tá? Um grau aí abaixo na hierarquia das operações. A soma, né? A soma não. Soma pode ser, geralmente a soma algébrica pode ser adição ou subtração. A adição, assim como a multiplicação, aumenta, mas adicionar aumenta mais devagar. 3 mais 2 dá 5, enquanto 3 vezes 2 dá 6. Se você pegar números maiores, essa diferença vai ficar mais gritante. 10 mais 2, 12. 10 vezes 2, 20. Dobrou, né? Enquanto que o 12 ainda está ali pertinho do 10. Então a gente vai fazer assim. Não gostou dessa maneira, nesse meu raciocínio de pensar? Tem problema não. Decora. O módulo vai sofrer a mesma operação que o complexo. E o argumento? Né? Eu gosto de pensar que é uma abaixo, mas que tem o mesmo sentido. Quando aumenta, vai aumentar, quando diminui, vai diminuir. Tá. Não gostei assim, André. Então lembra que na multiplicação os argumentos somam. O módulo é fácil. O módulo, já que você vai multiplicar os complexos, você vai multiplicar os módulos. Mas os argumentos, você vai aí somar os argumentos. Para ficar clara a aplicação dessa fórmula, vamos fazer um exemplo, que seria aqui, na nossa continuidade da aula, seria o exemplo 5. Vou deixar em vermelho aqui mesmo, tá? Vamos fazer aí o exemplo 5, tá? Olha só, então dados Z1 e Z2, vamos multiplicá-los, tá? Então seja Z1, módulo 4, argumento 30. Vou deixar em graus mesmo, tá, pessoal? Que é mais fácil a gente somar os ângulos em graus do que em radianos, porque radiano vai dar uma fração, tá? Geralmente vai aparecer em radiano, mas nesses exemplos é mais fácil eu tratar em grau. Então vamos entender em grau. Se for o caso, precisar, a gente faz um exemplo em radiano. Então, Z1, argumento, módulo 4, argumento 30. Z2, módulo 2, argumento 60. Tá? Aplicando essa fórmula, como é que eu poderia, com essa fórmula, rapidamente calcular Z1 vezes Z2? Então, vamos por aqui, ó. Z1, dados esses dois, né? Quanto é que daria Z1 vezes Z2? Eu tenho a tradição aí de fazer o enunciado em azul e depois a resolução em branco, mas já não fiz, né? Então vamos continuar daqui mesmo. Resolução, tá? Então vamos resolver esse aí.
Gente, aplicando diretamente a fórmula, Z1 vezes Z2, igual a gente fez lá em cima. O que eu faço com os módulos? Os módulos eu multiplico. O módulo do Z1 é 4. Pelo formatinho que está escrito, você já percebe isso aí. Você nem precisa pensar muito. O módulo do Z1 é 4 e do Z2 é 2. Então, eu vou multiplicá-los. E com os argumentos, o que eu vou fazer? Somá-los. Se um é 30, o outro é 60, vai dar cosseno de 30 mais 60. Tá? Do cosseno da soma. Assim como eu também vou escrever o seno da soma. Mais i, não esquece que junto com o seno tem o i, da soma. Quem são os argumentos? Do 1 é 30, do 2 é 60. Então, eu vou somar 30 com 60. Tá vendo? Repara ali. Presta atenção nas cores, ó. Já que eu estou... Igual eu fiz ali em cima, no exemplo eu estou fazendo também. Como eu estou multiplicando Z1 por Z2, eu multiplico o argumento do 1 pelo argumento do 2. E os ângulos? Os ângulos, ó, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 60, aqui é 60. Os ângulos, né, os argumentos, eu somo. Se eu chamei o 2 e 4 de argumento, desculpa, viu? 2 e 4 é módulo. Então, como eu estou multiplicando os complexos, ó, veja os riscos em azul, eu multiplico os módulos. E os argumentos estão em verdes, aí vejam os riscos em verdes, eu somo os argumentos. Então, já é a resposta desse exercício, ó. Que quando eu tirar aqui Z1 vezes Z2, 4 vezes 2 dá quanto? 8. 60 mais 30 dá quanto? 90. Esqueci o i, ó. Cuidado para não esquecer o i, hein? Aí, pessoal, precisa substituir o cosseno de 90? Não, não esqueçam disso. Não precisa substituir o cosseno de 90. Se eu substituir, eu vou para a forma algébrica. E ele não pediu isso. Na verdade, eu nem escrevi enunciado, né? Mas aí é só um exemplo mesmo para ver como a gente aplica essa fórmula na multiplicação. Então, multiplicação de complexos na forma trigonométrica. Multiplica os argumentos dos dois complexos que estão sendo multiplicados. Desculpa, multiplico os módulos e somo os argumentos. Tá vendo? Ó? Multipliquei 4 por 2, que são os módulos, e somei 30 com 60, que são os argumentos. Dentro do cosseno, eu somei os dois ângulos. Dentro do seno, eu somei os dois ângulos. E o módulo, eu multipliquei os dois módulos. Então, multiplicação de complexos na forma trigonométrica não tem erro. Multiplico os módulos, somo os argumentos. Tá vendo? Somei 30 com 60, multipliquei 4 com 2. Divisão. Mesma lógica, tá? Divisão de complexos, mesma lógica. Se der tempo hoje, pessoal, ainda mostra a primeira fórmula de Moivre, tá? Para a gente avançar nisso aí, para a gente ter que terminar, quem sabe, até um pouquinho antes o ano aí, para vocês poderem tirar dúvida, fazer atividade mais tranquilos. Vou mudar um pouquinho o exemplo aqui, não vou dar direto um exemplo, tá? Vou começar apresentando a fórmula de novo. Dado um complexo que tenha Z1 com módulo 1 e também argumento 1, né? E dado um complexo também que tem Z2, que tenha módulo Rho2 e argumento θ2, então igualzinho lá na outra vez, ó. Deixa eu escrever primeiro, depois eu falo para não escrever bobagem. Então aí, ó, pessoal, um complexo 1, módulo Rho1, argumento θ1. Um complexo Z2, módulo Rho2, argumento θ2, tá? Módulo Rho, argumento θ. Para o 1, subíndice 1, para o 2, subíndice 2. Como é que eu faria a divisão de complexos? Escreve na forma de fração, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Se alguém falou isso, ótimo. Quer dizer que lembrou da forma algébrica. Mas não, aqui é mais fácil. Mesma regra lá anterior. A operação que eu estou fazendo com os complexos, eu faço com os módulos. Pensa comigo. Se lá quando era multiplicação eu multipliquei os módulos e somei os argumentos, aqui eu estou dividindo. Divisão diminui. Se eu divido os módulos, o que eu vou fazer com os argumentos? Não precisa nem pensar. Se alguém pensou em subtrair, não precisa nem pensar muito, tem que pensar um pouquinho, lógico. Se alguém pensou em subtrair, essa pessoa acertou, tá? Quando eu for fazer a divisão de complexos, eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Na ordem que aparecer, tá? Porque ali atrás, ó, volta, não importa a ordem, que é só multiplicar e somar. Tá vendo? Quando multiplicar não é um troço que aumenta, não é uma operação que aumenta. Estou multiplicando, multiplico os módulos e faço uma operação mais fraquinha, que aumenta nos argumentos. Aqui eu estou dividindo, divisão não diminui? 8 dividido por 4, 2, diminuiu, né? Então eu divido os módulos e faço uma operação que diminui mais fraquinha nos argumentos, ou seja, a subtração. Na ordem que aparecer, tá? Z1 sobre Z2, θ1 sobre θ2 desculpa, né? Z1 sobre Z2, Rho1 sobre Rho2 e θ1 menos θ2. Sempre você vai escrever na ordem ali que aparecer, tá? Se fosse Z2 sobre Z1, seria Rho2 sobre Rho1,
θ2 menos θ1. Sempre na mesma ordem da operação. Aqui na divisão, em cima do cara que aparece primeiro, do cara que está em cima, embaixo do cara que está embaixo. Aí você faz ó, o θ do que está em cima menos o θ do que está embaixo. Segue sempre essa ordem, tá? Na divisão, então, de complexos na forma trigonométrica, você divide os módulos e subtrai os argumentos. Em que ordem? Se for 1 sobre 2, Rho1 sobre Rho2. Se for 2 sobre 1, Rho2 sobre Rho1. E a subtração? O 1 apareceu primeiro, o 1 está em cima, então é θ1 menos θ2, tanto no cosseno quanto no seno. Se fosse Z2 sobre Z1, seria θ2 menos θ1, tanto no cosseno quanto no seno, tá? Então, essa aqui é a fórmula. De novo, vamos dar um exemplo de aplicação aí da fórmula para vocês verem se entenderam, porque assim, só com letra eu sei que é pior para entender. Mas eu prefiro passar aí a fórmula para vocês verem que é uma coisa generalizada, tá? Vocês podem usar isso aqui para qualquer caso. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, só conferindo aqui. Não, é isso mesmo. Então, tá vendo? Essas fórmulas facilitam a nossa vida, se você for pensar, se você for precisar fazer essa operação. Na multiplicação, multiplica os módulos e faço uma operação também de aumento mais fraquinha com os argumentos. Na divisão, divido os módulos e faço uma operação também de diminuição mais fraquinha com os argumentos. Sempre essa ideia, tá? Então, na divisão entre os módulos e subtração lá dentro do seno e do cosseno. Na multiplicação, multiplicação entre os módulos e adição lá nos argumentos, ou seja, dentro do seno e dentro do cosseno, tá? Exemplo aí 6. Eu vou mudar os valores de Z1 e Z2 para evitar dar ângulo negativo, tá? Porque a gente tá vendo pela primeira vez aí só para ficar um pouco mais fácil. Então, exemplo 6. Que nem a gente está acostumado a fazer. Dados. Z1 igual, módulo 4, argumento 60. Certo? Esse aqui eu não mudei, né? Esse aqui é o mesmo que estava na lousa anterior, não é? Módulo 4 e argumento 60. Não, troquei o argumento. Então não é, ó, não tem nada a ver. É outro exemplo, então é outro Z1. Eu mantive o módulo, troquei o argumento dele para dar certo a conta, tá? Z1 do exemplo 5 é uma coisa, Z1 do exemplo 6 é outra, tá? Então, dados Z1 e Z2. Z2 aqui também vai ter um, sei lá, um módulo 5 e o argumento aqui, sei lá, acho que eu pus 45, tá? Cosseno de 45 mais I seno de 45, tá? Olha só, você vai conseguir fazer a divisão rapidinho desses dois caras. Quer ver? Olha por quê. Vamos escrever Z1 sobre Z2. Agora você não precisa escrever na forma de fração, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Se você já for dado para você na forma trigonométrica, a operação é rapidinha. A operação que eu estou fazendo, eu faço com os módulos. Né? Então, se estivesse multiplicando, eu multiplicaria os módulos. Como eu estou dividindo, divide 4 por 5. Você bater na calculadora, dá 0,8. Mas eu deixaria indicado em forma de fração mesmo. Essa aula é de matemática. Quando você precisar fazer isso lá, quando isso aqui for a defasagem entre uma tensão e uma corrente, você precisar aí realmente dividir, dar um resultado, aí você faz lá na calculadora. Aqui não precisa. Que deixa indicado, tá? Então, se fosse multiplicação, eu multiplicaria os módulos. Como é divisão, eu divido os módulos. E com o argumento? Na divisão, subtrai. Na multiplicação, somaria, né? Mas aqui, como é divisão, então, vamos subtrair. Quem? O argumento do primeiro menos o argumento do segundo. Como é Z1 sobre Z2, é o primeiro menos o segundo. Se fosse Z2 sobre Z1, seria o segundo menos o primeiro, né? Se fosse Z2 sobre Z1, dentro do cosseno eu faria 45 menos 60, dentro do seno também faria 45 menos 60. Mas é Z1 sobre Z2, então é 60 menos 45, tanto dentro do cosseno, quanto dentro do seno, tá? 60 menos 45. Exemplo aí da aplicação direta da fórmula. Na divisão, eu divido os módulos, na ordem aí que eu pedi, né? Se fosse Z2 sobre Z1, eu dividiria 5 por 4. Mas é Z1 sobre Z2, então é 4 por 5. E subtrai os argumentos. Se fosse Z2 menos Z1, seria 45 menos 60. Como é Z1, Z2 menos Z1 não, né? Z2 sobre Z1, eu faria 45 menos 60. Mas como é Z1 sobre Z2, é 60 menos 45. Tanto dentro do seno quanto dentro do cosseno. Então a minha resposta final aqui também já está pronta, né? Z1 sobre Z2, direto na forma trigonométrica, também mantendo a resposta na forma trigonométrica, é 4/5. Aqui entre parênteses, ó, 60 menos 45 dá 15, certo? Então mais cosseno 15, mais I seno 15, tá? Aí, aplicação direta da fórmula, gente. Não tem erro. Não tem erro. A operação que você vai fazer com o número, você faz com os módulos. E com os argumentos, você faz a mais fraquinha equivalente. Então, na multiplicação, multiplica os módulos e somo os argumentos. Na divisão, divido os módulos e subtraio
os argumentos, tá bom? Eu acho que deu para entender aí o funcionamento da fórmula e qualquer coisa que tenha relacionado com isso aqui na lista, eu acho que vocês vão conseguir fazer. Se não conseguirem, vocês podem vir me perguntar, tá bom? A gente tá aí realmente para tirar as dúvidas, né? Como é ensino remoto, às vezes não dá tempo de falar tudo na aula, tá? A gente grava a aula síncrona, mas ainda assim não é suficiente. Lembrem-se que não é prova, eu sei que vocês conversam entre vocês para fazer atividade, o que é bom, conversar entre vocês, o que não é bom é copiar, né? Claro. Mas conversar entre vocês é bom. Vocês também podem vir conversar comigo, tirar dúvida comigo, estou à disposição. Tá bom, pessoal? E já vamos ver hoje, para encerrar a aula, a primeira fórmula de Moivre, tá? Eu queria fazer um outro exercício com número quebrado, igual a gente fez esse aqui, ó, cosseno 20, seno 20, só que ao contrário. Eu dou na forma trigonométrica com um ângulo nada a ver lá, na forma algébrica, sabendo que vai dar um ângulo nada a ver, e vocês escrevem na forma trigonométrica. Mas eu vou deixar isso para a aula que vem, tá bom? Vou deixar isso para a aula que vem. Vamos terminar operações aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos fazer já a potenciação com complexo, que é o que a gente chama de primeira fórmula de Moivre, tá? Se der tempo, a gente vê a segunda também. Se não der, a gente vê a segunda aula que vem. Porque aí a gente termina, basicamente fecha essa parte de operações com complexos. Aí tem mais umas coisinhas para comentar, como usar essas fórmulas de Moivre, os exercícios mais interessantes que mostram que realmente facilita a vida, raízes complexas, tá? Que precisa disso para fazer o último exercício da lista escrita lá. Então aí a gente termina isso a aula que vem. Mas já vamos ver potenciação na forma trigonométrica para fechar, tá? Potenciação na forma trigonométrica. Vou pôr na forma trig de novo, tá? Só para a gente ganhar um pouco de tempo aí, porque vocês já sabem do que se trata a matéria, tá? Então eu tô aí abreviando, tomando essa liberdade de abreviar, para ficar um pouco mais rápido a nossa explicação aí. Então, da mesma maneira, eu vou apresentar a fórmula e dar um exemplo de como aplicar essa fórmula. Talvez na lista tenha um exercício de pensar um pouquinho mais, nós podemos fazer aí se der tempo, se não der também dá assíncrono, mas vocês também podem vir tirar dúvida, tá? Se eu ver que eu tô cobrando ali a mais na lista, não bobeia não, vem me perguntar, tá? Então, ó, dado Z igual rho como sempre, né? Aqui não vai ter Z1 e Z2, tá? Porque eu não estou multiplicando e dividindo 2. Eu vou elevar esse complexo a uma potência. Então, rho tá? Clássico. Forma trigonométrica clássica de um número complexo. Z igual rho, aí esse rho multiplicando todo mundo. Cosseno θ mais I seno θ, tá? Então, dado isso aqui, dado esse número complexo, a gente pode dizer o seguinte, tá? Uma observação importante aí para vocês, tá? Que eu não tá aqui no meu resumo, mas eu vou colocar. Dado Z igual tal e seja N um número real, já vou pôr a linguagem matemática, ó, N pertencente aos reais, e seja N, né, um número real, ou seja, não precisava nem desse seja, né? E N pertencente aos reais, para vocês já irem acostumando com a... Não precisaria do seja, mas vou deixar, tá? Seja N pertencente aos reais, ou seja, o N tem que ser um número real, eu posso dizer o seguinte, ó. Pode-se dizer que... Geralmente vai ser um número natural, um número inteiro, para facilitar aí a vida de vocês, tá? Pode-se dizer que Z elevado a N vai ser igual ao quê? Rho também, mas também eu vou fazer operações no módulo e no argumento, tá? Eu vou escrever aí para vocês de uma cor diferente as operações que eu vou fazer. Vou escrever ele aqui em... Já gastei o verde, já gastei o azul, cor de rosa. Vou escrever ele aqui com o amarelo, tá? Pessoal, exatamente como a gente vem fazendo até agora. A operação, agora eu não sei que cor eu uso. Eu vou usar o azul mesmo. A operação que a gente vai fazer no Z, a gente faz no módulo. Então, se eu elevei Z a N, para dar certo a conta, eu vou elevar o módulo a N. E assim, como lá a adição era tipo uma multiplicação mais fraquinha e a subtração era como se fosse uma divisão mais fraquinha, a potência mais fraquinha é o quê? É a multiplicação. Como se fosse a potência mais fraquinha, a multiplicação. Não entendi, André? Ué, 7 elevado a 9, não é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 9 vezes? Vamos pegar um número menor para vocês entenderem. 7 elevado ao cubo, ou seja, 7 elevado a 3, não é 7 vezes 7 vezes 7?
A multiplicação são várias somas, assim como a potência são várias multiplicações. Então, se eu elevar um complexo, se eu quiser elevar rapidamente um complexo Z que esteja na sua forma trigonométrica a uma potência N, é só eu elevar o módulo de Z a N e multiplicar o argumento de Z por N. É isso que essa fórmula está me falando, tá? É isso que essa fórmula está me falando. Eu fiz a flechinha ali para mostrar o expoente e mostrar para vocês onde o expoente N ia aparecer aqui, mas não vou deixar ali a flechinha, porque senão vai ficar confuso. Vai parecer que o N tem um outro expoente nele, tá? Vamos sim manter aí a cor, ó. Se eu elevar Z a um número N, se eu quiser elevar Z a um número N, é só eu levar o módulo desse complexo Z a N e multiplicar o seu argumento, tanto dentro do seno quanto do cosseno, por esse número, por esse mesmo número N, tá? Essa aqui é a potenciação com complexos e essa aqui, pessoal, é considerada, aí na matemática, a primeira fórmula de Moivre, tá? Então essa aqui, primeira, não vou escrever primeira, seria o correto, tá? Mas vai assim mesmo. O número, né, indica fórmula de Moivre, se escreve Moivre. Moivre, tá? Então essa é a primeira fórmula de Moivre, é essa aí. Quando eu quiser elevar um número complexo Z a uma potência qualquer, é só eu pegar, já na forma trigonométrica, elevar o módulo dessa potência e multiplicar o argumento por essa potência também. Então vamos fazer lá, gente. Último exemplo, e a gente vai embora, ou vou fazer a raiz também? Vamos ver o que vai dar tempo, tá? Então aqui, ó, seria o nosso exemplo, e agora? 5, 6, 7 já, né? Nossa, bastante exemplo. Então aqui, ó, isso aqui, gente, vocês vão ver que complexo é sempre a receitinha de bolo. Dá para complicar? Dá, mas claro, eu não vou complicar não, porque é só para vocês terem uma noção para facilitar a vida de vocês, quando vocês precisarem aí de número complexo na eletrônica, tá? Então, exemplo 7. Exemplo 7. Dado Z igual 3 cosseno de π sobre 15. Ah, André, mas esse ângulo aí não é notável. Não tem problema, ele já me deu assim, tá? Então é π sobre 15. Já deu em radianos. Tá vendo o π aí, tá vendo a forma de fração, tá vendo que não tem bolinha, então isso é radianos. Mesmo não sendo um daqueles notáveis que a gente está acostumado, deixa ele aí. Daria para você fazer a regra de 3 e voltar em graus, tá? Mas talvez desse um ângulo quebrado. Então deixa do jeito que ele te deu. Vai na boa. Só faz o que a fórmula mandar. Não se desespera, não. Então, dado esse Z, calcule Z elevado à quinta. Então, quando eu quiser calcular uma potência de um número, ali era N, é só eu aplicar essa fórmula com a potência. Se Z é 3 cosseno de π sobre 15 mais I seno de π sobre 15, Z à quinta vai ser o quê? Z à quinta vai ser... Copia o complexo primeiro. Então, eu quero Z à quinta. Copia o complexo. 3 cosseno... Vou dar um espacinho, tá? Quem estiver copiando aí junto comigo, espero eu terminar essa linha aqui para copiar, senão depois vai ficar com raiva de mim, tá? Já vou dar um espacinho aqui, por quê? Porque vocês já sabem a fórmula. O que vai acontecer? O que acontece ali na fórmula? Quem eu quiser, a potência que eu quiser elevar o Z, eu tenho que elevar também a essa mesma potência quem? Vou fazer em amarelo aqui. Eu quero elevar Z a 5, então eu tenho que elevar o módulo, que aqui está na cara, que é o 3, ó, que quem está fora multiplicando, tem que elevar o módulo a 5. E o argumento, tanto no seno quanto no cosseno, eu tenho que multiplicar por 5. Tá? Acabou. Acabou. Ali dentro do argumento você pode simplificar. Deu 5π sobre 15, eu posso dividir por 5 em cima, dividir por 5 embaixo. 15 por 5 dá 3. Mesma coisa eu faço aqui, ó. 15 divide por 5 em cima dá 1, divide por 5 embaixo dá 3. Então aqui já acabou. Eu já achei, ó, nesse exercício bem simplesinho, que Z à quinta é igual 3 à quinta, 3 vezes 3, aí vai dar trabalho fazer esse número, hein? 3 vezes 3, bom, faz aí na calculadora depois, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Aí é só fazer 3 vezes 81, tá? Depois vocês fazem aí 3 vezes 81, montando na calculadora, dá 243. O cosseno, ó, como deu π sobre 3, eu vou escrever o cosseno de π sobre 3 mais I seno também de π sobre 3. Não esquece que o ρ multiplica todo mundo. Tá vendo? Como o módulo do Z era 3, o módulo Z à quinta deu 3 à quinta, que fazendo a conta é 243.
Como o argumento era π sobre 15, multiplicando π sobre 15 por 5, deu π sobre 3. Então, eu multiplico o argumento pela potência que eu quero elevar e elevo o módulo à potência que eu quero elevar, tá? Sempre esse mesmo esquema. Tem 2 exemplos disso aqui, tá? Tem 2 exemplos disso aqui. Mas eu acho que eu prefiro entrar, pessoal, na potenciação. E aí a gente faz exemplos se sobrar tempo, mas eu não posso deixar de dar para vocês que tem exercício na lista, tá? Então, só vou deixar indicado aqui, letra B, dado Z igual 5 cosseno 70 mais I seno 70, calcule Z quadrado, tá? A gente faz ele a aula que vem. Pode ser? Eu já vou falar da segunda fórmula de Moivre, assim a gente termina operações com complexos, tá? Ah, ainda tem um exercício 2, que seria aqui nosso exercício 8, tá? Também vou fazer a aula que vem. Também vou fazer a aula que vem, ó. Então, 1 mais raiz de 3i elevado à oitava. Tá vendo? Olha o que eu fiz aqui. Eu já deixei ele então, tá? Esse aqui a gente vai fazer ele na próxima aula e o outro também. Então, já vou deixar indicado aqui para vocês. Próxima aula é esse aqui. E esse aqui também, próxima aula, tá? Aí a gente faz ele certinho aí para vocês acompanharem a importância dessa fórmula. Vocês vão ver que ela facilita a vida. Você imagina, pessoal, eu vou fazer um troço aqui que depois eu vou apagar. Então, eu vou sair rapidão do PowerPoint para voltar. Você imagina você fazer isso aqui, ó, 8 vezes. 1 mais raiz de 3i, 1 mais raiz de 3i. Não vou escrever as 8 vezes, mas você entendeu a ideia, né? Você fazer a distributiva com 2 ou até com 3, vai lá. Mas fazer 8 vezes, mesmo que você leve tudo ao quadrado, usando aquela regrinha, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mesmo que você faça isso, vai dar um trampo fazer isso na forma algébrica, e vocês vão ver que na forma trigonométrica, esse cálculo sai tranquilinho, tá? Claro, vai ter que passar ele para a forma trigonométrica, mas passando para a forma trigonométrica, você vai ver que vai ser uma conta só. Você vai levar um número redondo a oitava, não tem que você ter que bater na calculadora, mas é um cálculo rápido, e vai tirar um ângulo ali, que você vai, em radiano, que você vai multiplicar por 8. Vocês vão ver que é mais rápido, tá? Mas isso é a aula que vem. Último slide hoje, só vou apresentar a segunda fórmula de Moivre, que assim a gente fica com menos coisa para ver a aula que vem, tá, pessoal? Como eu falei, quem queria sair 8h50 podia sair, fica à vontade, né? Já são quase 9 horas aí, mas eu diria para vocês ficarem, primeiro, porque vocês não têm nenhuma outra aula, e segundo, porque é dica aí para as listas, tá? Mas vai ser gravado, vocês já estão aí oficialmente liberados, fiquem à vontade, eu só vou mostrar a fórmula, até porque eu tenho aula com a engenharia agora, tá? Só apresentar mesmo. Esse aqui eu não vou nem fazer exemplo. 4 linhas. Radiciação na forma trigonométrica. Que é a última, tá? Nós vimos aí as 4 operações que a gente tem. Na forma trigonométrica não são as 4 tradicionais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Já começa a multiplicação. É multiplicação, divisão, potência e raiz, tá? Multiplicação, divisão, potência e raiz. Então, radiciação na forma trigonométrica é o que a gente vai ver agora, que é a segunda e última fórmula de Moivre, tá? Radiciação, não escrevi errado, não. Então, radiciação na forma trigonométrica, tá bom? Então, ó, pessoal, da mesma forma que a gente fez lá atrás, dado Z igual ρ cossinho, ou seja, um complexo já passado na sua forma trigonométrica, claro que num exemplo de conta, né, esse ρ ia ter um valor, e esse cosseno também ia ter um valor, esse θ, perdão, também ia ter um valor, que seria um módulo argumento, mas dado de um modo genérico, a gente tem que, dado Z, temos que quem? Que a raiz de Z pode ser raiz quadrada, mas pode ser raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta, pode ser a raiz que eu quiser. Então, eu vou pôr a raiz enésima, tá? Porque isso aqui é só a apresentação da fórmula. Então, se eu tirar a raiz 7, se eu quero tirar a raiz sétima de Z, eu tenho que ir lá na fórmula e, claro, tirar a raiz sétima do ρ. Vocês estão vendo que operações com... sétima, no caso aqui, não seria sétima, né? Seria enésima. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. E aí eu mostro. Então, eu vou tirar a raiz enésima de Z, vou tirar a raiz enésima de ρ. Tá vendo que segue sempre uma lógica? A multiplicação, multiplica os módulos e soma os argumentos. A potência, eleva o módulo à potência e multiplica
os argumentos. Quer dizer, multiplica o módulo, soma os argumentos, a multiplicação. Na potência, eleva o módulo à potência, multiplica os argumentos. Aqui vai ser a mesma ideia. Assim como na divisão, você dividir os módulos e subtrair os argumentos, né? A lógica vai ser a mesma. Então, se você quer tirar a raiz de z, você vai ter que tirar a mesma raiz de ρ e vai ter que dividir. Vai ter que dividir o θ que está no cosseno, né? Vai tirar a raiz enésima de ρ, vai ter que dividir o θ que está no cosseno por n. E também vai ter que dividir o θ que está no seno por n. André, mas se você vai dividir só por n, por que você está fazendo um riscão aí enorme na fração? Não entendi. Então, porque assim como você está tirando a raiz enésima do ρ e vai dividir, sim, os argumentos por n, tem um porém, tem uma coisa chata, tá? Aqui existe uma coisa que vai ter a ver... A gente entra melhor no porquê disso a aula que vem, porque até eu quero dar uma estudada para falar com um pouquinho mais de propriedade para vocês, mas não é simplesmente o θ que você vai dividir por n. É θ mais 2κπ. Tá? Vocês vão ver que isso tem a ver com o ciclo trigonométrico, afinal de contas é a forma trigonométrica. A gente explora melhor isso aqui, que seria a segunda fórmula de Moivre. Nem vou pôr o nome dela aqui agora, tá? A gente explora isso aqui melhor na aula que vem. Mas pelo menos ela já fica aqui apresentada para vocês, tá? Como usa, a gente vai ver como usa essa fórmula, a gente vai ver a aula que vem. Até porque ficou torto pra caramba, eu acho que vou ter que passar limpo, pelo menos essa linha, tá? Então... entendam essa lógica de tudo que foi visto hoje, tá, gente? Isso aqui já era exemplo de outra coisa. Aqui, multiplicação. Multiplica os módulos e soma os argumentos. Fizemos um exemplo. Divisão. Divide os módulos e subtrai os argumentos. Potência. Eleva o módulo, a mesma potência que eu quero elevar o z, eu elevo o módulo e também pego esse número desse expoente e multiplico pelo argumento, tá? Fizemos aí exemplo também, vamos fazer mais. E na radiciação, se eu quero tirar a raiz enésima de z, eu tiro a raiz enésima do módulo. Então, quer dizer, raiz sétima de z. Eu tenho que tirar a raiz enésima. Ih, rabiscou tudo agora. Depois eu arrumo, tá? Para mandar para vocês. Tirar a raiz enésima. Não, bom, é fácil, né? Eu acho que é só sair aqui, não é? Ele tá independente. Não, não tá, não. Então, se eu quiser tirar a raiz enésima de z, deixa eu escrever tudo de uma cor, para não me perder. Depois a gente passa limpo, depois eu mando para vocês. Então, você vai tirar a raiz enésima de ρ e vai dividir também o seu argumento por n, tá? Assim como você tirou a raiz de índice n do módulo, você vai dividir o argumento por n, tanto no seno quanto no cosseno, mas aqui existe um porém que a gente vai ver com mais calma na aula que vem, que isso não basta só dividir por n, tem que somar com 2κπ. E eu não estou conseguindo fazer reto de jeito nenhum, tá? Depois eu passo a limpo e mando para vocês. Então essa aqui é a segunda fórmula de Moivre, a gente só apresentou ela rapidinho, nem vou falar mais nada, só vou falar o seguinte, que cada fórmula varia de zero até n-1. Então, o k depende de quem é o seu zero, tá? Assim, esse tipo de exercício terá mais de uma resposta. A aula que vem, a gente vê direitinho, tá? Como é que faz. Porque esse da raiz, vê um exemplo aí, esse da raiz não é tão direto, tá? Terá mais de uma resposta. Tá? Passo aqui a link para vocês, deixo bonitinho. Essa é a segunda fórmula de Moivre, a gente vai identificar ela a aula que vem, tá? Então é isso, gente. Multiplicação, multiplica os módulos, soma os argumentos. Divisão, divide os módulos, subtrai os argumentos. Potência, eleva o módulo à potência que eu quero elevar a z, multiplico o argumento por esse expoente. Raiz, claro que eu vou tirar. Se eu quero tirar a raiz sétima, vou ter que tirar a raiz sétima do módulo e dividir o argumento por 7, tanto no cosseno quanto no seno, mas cuidado que tem o 2κπ, que no caso aí o k variaria, se fosse raiz sétima, de 0 até 6, 0 até n-1. Assim, dessa forma, né? Assim, esse tipo de exercício vai ter mais de uma resposta. A gente vê um exemplo a semana que vem, com os exemplos que a gente ainda vai fazer, vocês vão fazer a lista sem problema, tá bom? Valeu, pessoal, que ficou até o fim. Até segunda ou até antes, se alguém tiver alguma dúvida. Estou à disposição. Boa semana.